Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos começar aí compartilhando, né, na setinha dos nossos amigos. Vamos lá anunciar o reino. Estou compartilhando aqui com os meus amigos. Compartilhe com os seus também a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo disse a Timóteo, né? Olha, Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Isso ele falou muitos anos atrás e nós estamos vivendo o fim dos tempos, né? Então, por isso, por esse motivo, nós estamos pregando a palavra e anunciando o reino, né? Enquanto nós estamos aqui nesse corpo terreno, nós vamos anunciar o reino de Deus, amém? Paz, boa tarde, tudo bem? Sim, graças a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos passar aí uns minutinhos na presença de Deus, amém? Para quem tem acompanhado o devocional, nós estamos estudando sobre
A palavra de Deus que está escrita no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, onde fala que o apóstolo Paulo fez uma afirmação, na verdade, dizendo assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Diante dessa afirmação do apóstolo Paulo, o Senhor ministrou a mensagem, na minha vida, no meu coração, para que eu estivesse compartilhando aí com vocês esses minutos de bênção, de unção. E só que nós pegamos essa afirmação do apóstolo Paulo e transformamos ela numa pergunta para que nós pudéssemos estar meditando e vivendo, então a palavra, E essa pergunta ficou assim: de fato, temos a mente de Cristo? E todas as segunda-feiras a gente traz um tema para que nós venhamos a meditar e pensar se nós estamos agindo como um cristão, se nós de fato, verdadeiramente temos a mente de Cristo. Amém? E hoje nós já falamos aqui nas segunda-feiras anteriores, baseado se de fato nós temos a mente de Cristo. Nós já falamos então sobre aceitação, que é aceitar a Cristo de coração e não de lábios. Nós falamos sobre conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, que nós devemos prosseguir. E nós já falamos sobre exclusividade, que é tratar o Senhor de modo exclusivo e único, porque Ele é o Deus das nossas vidas, amém? E hoje nós vamos falar sobre os pensamentos, Vamos meditar aí na palavra sobre pensamentos, para ver como estão sendo os nossos pensamentos, E baseado nisso nós vamos ver se nós temos os pensamentos de um cristão, de um servo, de um filho, de uma filha, conforme nós já aprendemos aí nos primeiros devocionais, amém? Então, de fato, temos a mente de Cristo. Vamos dar uma estudada sobre os pensamentos que nos cercam, os pensamentos que estão na nossa mente. E no final desse devocional nós vamos fazer uma autoavaliação das nossas vidas, para ver se de fato temos a mente de Cristo, se estamos caminhando aí no caminho certo, amém? Eu te convido para orar neste momento e vamos convidar o Espírito Santo para estar aqui conosco, ministrando em nossos corações, porque palavras são apenas palavras, mas quando o Espírito Santo está presente, são palavras com poder que vem do alto, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença, mais uma tarde, Senhor, uma presença onde nós vamos nos entregar a Ti. Estamos aqui porque nós queremos aprender, porque nós queremos ser discípulos, nós queremos ser discipulados por Ti, ó Pai. Nós estamos aqui para aprender e para colocar a palavra que nós vamos aprender, colocar em prática, Senhor. Hoje, Senhor, que o Senhor venha nos iluminar com sabedoria e discernimento, trazendo um entendimento para cada um das Tuas filhas, dos Seus filhos que estão em suas casas assistindo essa palavra, Senhor. Uma coisa nós temos certeza, nós somos dependentes de Ti e não temos outro bem além de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te convido, Espírito Santo, para estar conosco neste momento. Amém e amém. A palavra que nós vamos meditar hoje, ela está no livro de Colossenses, capítulo 3, em diante, Capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler do 1. Colossenses, anote aí no seu caderno o que você precisa ter para me acompanhar nesse devocional. Caderninho, se não tiver um caderno pode ser uma folha, uma caneta, e o seu escudo, amém? A palavra de vida. Entre aí e vamos meditar juntos sobre a palavra de Deus. Colossenses, capítulo 3, em diante,
De fato, eu e você temos a mente de Cristo? Podemos fazer essa afirmação que o apóstolo Paulo fez? Vamos ver como andam nossos pensamentos, amém? A palavra de Deus diz assim no livro de Colossenses, de capítulo 3: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Então, o que nós já começamos a ver aqui nesses versos, nas cartas do apóstolo Paulo? Nós começamos a ver que uma vez que eu e você morremos para a velha vida, uma vez que nós morremos para o nosso eu, para as nossas vontades, para as nossas paixões, nós ressuscitamos espiritualmente em Cristo, amém? E o que o Senhor vem nos dizer aqui, né? Que através da vida do apóstolo, diz assim, ó: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, né? É muito interessante porque a palavra diz assim que nós devemos manter, não é para nós pensar às vezes, não, nós temos que manter os nossos pensamentos nas coisas do alto. Sabe por quê? Quem que te traz a estrutura? É a terra que te traz estrutura na hora que você necessita, na hora que você precisa? É a sua casa? É alguém que você ama, que te dá estrutura? Pode até ser que em algumas questões, em alguns momentos, sim, alguém, uma mãe, um pai, um irmão, um filho, ele pode nos dar uma certa estrutura. Só que acontece que as coisas da terra, as pessoas da terra, eles são limitados, né? Então eles conseguem nos ajudar até certo ponto. Mas existe um que ele é ilimitado. Existe um que para ele não existe morte, não existe choro, não existe dor, não existe impossível, né? Ele é o Deus do possível. Tudo pode acontecer diante dele, né? Então, pelas coisas terrenas ser limitadas e o céu não, é o primeiro passo que eu e você já podemos encontrar na graça, no poder e na presença, né? Por quê? Mantenham os pensamentos nas coisas do alto, né? Quando nós precisar de verdade coisas que a terra é limitada para nos dar estrutura, o céu vai nos trazer a estrutura necessária. O céu vai nos abençoar de forma necessária, seja o que é que nós estivermos precisando, né? O céu, ele nos traz uma estrutura tão grande que ele nos traz a esperança eterna, né? Quando toda a esperança se esgota, se acaba nessa terra, o céu continua a me dizer que há esperança. O céu continua a me dizer que há vida. O céu continua a me trazer o desejo de querer estar mais e mais próximo de Deus. E o dia que tudo aqui na terra findar, é no céu que eu vou estar. É lá onde não há limite, é lá onde eu vou ser abençoada, onde a minha estrutura será completa, aquilo que é perfeito, então, aparecerá. Então, o primeiro momento, primeiro versículo que nós lemos aqui, o que nós temos? Nós temos a certeza de um céu de luz. Então, quando ele diz assim, mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, o Senhor ele está nos passando um renovo, vamos dizer assim, um renovo diário, né?
que nós podemos ter em Cristo Jesus. Porque assim, ó, veja bem, olha tudo que está acontecendo. Claro que tudo isso está registrado na palavra de Deus. Quando fala das pestes, da fome, da morte, das guerras, né? Não há dúvidas que o Senhor está recolhendo o seu povo. Não há dúvidas que tudo está acabando. Não há dúvidas que tudo aqui nessa terra está acabando e logo nós estaremos todos na Nova Jerusalém, na cidade santa que Ele prometeu para nós. Não há dúvida, mas eu te pergunto, diante de tudo que tem acontecido, tanta dor, tanto sofrimento, né? Se eu e você não pensar nas coisas do alto nessa hora, nós seremos mais uma pessoa sem esperança, mais uma pessoa sem saber o motivo que acontece todas essas coisas, mais uma pessoa sem saber o motivo do porquê nós estamos aqui, mais uma pessoa sem saber sem lembrar, né, que nós estamos aqui de passagem nessa terra. Isso que acontece quando eu não penso nas coisas do alto. Eu fico desesperada, eu fico desestruturada. Só que nós temos uma estrutura, uma rocha inabalável, uma rocha eterna. Amém? Então, esse é o principal motivo para nós pensar nas coisas do alto. Outro motivo para que eu e você venha pensar nas coisas do alto é a salvação, né? Tudo que nós for fazer aqui nessa terra, exatamente tudo que eu e você formos fazer aqui, nós temos que pensar nas coisas do alto. Se isso for prejudicar a minha vida espiritual, eu não devo fazer, eu não devo prosseguir, porque nada que venha prejudicar ou parar a sua caminhada com Cristo provém de Deus, não provém, né? Agora, quando temos certeza que nós estamos no caminho da luz, no caminho de Jesus, vivendo os propósitos do Senhor para a nossa vida, quando nós temos essa certeza, o que acontece? A nossa mente, os nossos pensamentos estão alinhados com a vontade do Senhor. Os nossos pensamentos não são qualquer pensamento. Os nossos pensamentos são os pensamentos do Espírito Santo de Deus. E não há erro, amém? Não há erro. Para quem congrega comigo ali na igreja, né? Que eu pastoreio, já estudamos muito sobre pensamentos, né? Muito. E essas pessoas agora vão lembrar disso daqui, que eu já passei lá na igreja, não sei se você vai conseguir enxergar ali. Aqui tá escrito assim, ó, pensamento, sentimentos e queda. Tá? Porque tudo começa num pensamento, depois gera um sentimento e depois gera a queda espiritual. Por que os nossos pensamentos devem estar guardados em Deus? Porque tudo começa num pensamento, exatamente tudo. Eu te pergunto, vamos não muito longe, lá na história de Adão e Eva, do jardim do Éden, né? O que aconteceu lá? Eva, ela escutou uma voz contrária, né? E ela pensou que ela poderia, né, adquirir ali então a sabedoria do Senhor, o conhecimento que Deus tinha, né? Ela pensou isso. Quando ela pensou isso, ela pecou contra o Senhor. Automaticamente desceu para o seu coração o desejo de ser semelhante a Deus, né? E quando isso desceu para o seu coração, ela concebeu e deu à luz ao pecado, né? Conforme a palavra de Deus diz no livro de Tiago. Então tudo começa num pensamento, né? A palavra de Deus, ela é clara quando ela fala assim, ó, que sobre as setas, sobre os dardos, né? Diz assim que se nós estiver firmes em Deus, eles são apagados, porque nós temos o escudo da fé. Essas setas e esses dardos, no livro de Efésios 6,
fala que eles são apagados quando temos o escudo da fé. A fé é algo que a pessoa ela busca e ela tem somente em Deus, né? A fé, ela não enxerga obstáculos, né? Os nossos olhos humanos, eles enxergam obstáculos nessa terra, eles têm limite, mas os olhos espirituais não enxergam, os olhos da fé não enxergam obstáculo, eles só enxergam o alvo. Amém? Então, a palavra de Deus, ela vem nos registrar dizendo assim que os pensamentos de Deus são bem mais altos do que o meu e o seu. E eu gosto muito dessa palavra, sabe por quê? Porque, vou dar um exemplo aqui. O que é um pensamento? É um plano que você faz na sua mente, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu quero comprar essa caneta. Um pensamento que eu acabei de ter. Eu quero comprar essa caneta. Estou pensando na minha mente e eu vou comprar, né? E aí, a palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos que o meu. Então, eu tive esse pensamento. Eu, como uma pessoa que tem a mente de Cristo, deveria fazer o quê? Eu quero comprar essa caneta e eu pensei nisso agora. Mas aí, os planos de Deus e os pensamentos dele para minha vida são bem mais altos. Então, o certo seria eu fazer o quê? Eu perguntar para o Senhor, consultar a Deus. Senhor, eu quero comprar essa caneta, mas o seu pensamento a esse respeito qual é? O Senhor quer que eu compre essa caneta? Né? E assim como muitas outras coisas, carro, casa, vida espiritual, às vezes a gente projeta algo, a gente quer muito algo, mas a gente não sabe se aquilo faz parte dos pensamentos de Deus para nossa vida. E aí aqui muitas pessoas se frustram, né? Se frustram por quê? Porque eles fazem pensamentos e se não tiver no propósito do Senhor, ele não vai prevalecer. Porque a palavra de Deus diz que são muitos planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E se o Senhor te ama, né? Se o Senhor quer te abençoar, se os pensamentos dele são bem mais altos do que os seus, muitas coisas que você pede, muitas coisas que você planeja não estão nos planos do Senhor. O certo é você pegar esse versículo de Jeremias que fala que os pensamentos dele é bem mais alto do que o seu. O certo é você pegar esse versículo e todas as vezes que você projetar ou planejar algo, você entregar para o Senhor dizendo: Senhor, esse é o meu plano, esse é o meu pensamento. E qual é o seu? Já que o seu é mais alto que o meu, confirma se o Senhor quer isso ou se o Senhor quer me dar algo melhor, porque algo inferior ele não vai te dar. Ele é um Deus grande, ele é um Deus poderoso, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus presente. Amém? Então, eu acho assim que o que você tem que começar a saber é que você precisa se importar com os pensamentos de Deus, né? No momento que você começar a se importar com os pensamentos de Deus, você vai viver a vontade dele para a sua vida. O momento que você começar a pensar dentro de si quais são os pensamentos do Senhor, eu quero viver eles. Eis-me aqui, ó Pai. Aí os seus pensamentos vão ser alinhados com os pensamentos de Deus e tudo que você fizer terá bom êxito, porque você está vivendo o que nasceu no coração de Deus. Amém? Você está vivendo o que nasceu no coração de Deus e não em algo que você se estribou nos seus próprios entendimentos, né? A palavra de Deus diz assim no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1, que nós devemos fixar os nossos pensamentos em Jesus. Amém? Então, os nossos pensamentos eles têm que estar fixos no Senhor. Ele não pode passear por outros lugares, ele não pode passear dentro de mim ou nos meus desejos, ou no que a voz contrária, as setas, os dados vêm me dizer, né? Ele tem que estar fixo em Cristo, fixo na palavra. Porque assim eu vou viver exatamente o que o Senhor escreveu para mim e nada
mais além. Lembre, tudo começa num pensamento. Se você tiver um pensamento mau, não consultar ao Senhor, não repreender, achar que aquilo é bom, mas não sabe se Deus confirmou ou não para você, não siga adiante, né? Você só faça o que Deus colocar no seu coração e tenha certeza que essa voz é de Deus. Lembre-se que o Satanás, ele gosta muito de ser semelhante ao Senhor desde sempre, né? Só que ele não é, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Só que para mim ter a certeza que Deus está em mim, eu preciso ter a mente dele. Eu preciso me preocupar com os pensamentos dele, eu preciso me preocupar com os projetos dele, eu preciso me preocupar em viver a vontade dele, eu preciso lembrar que tudo é dele, por ele, para ele, inclusive os meus pensamentos, amém? Então, peça para que o Senhor abençoe os seus pensamentos, né? Porque se tem um lugar que eu posso considerar o primeiro campo de batalha da nossa vida, é a nossa mente. A nossa mente, ela julga. A nossa mente, ela peca muitas das vezes contra o Senhor quando nós questionamos a Deus, né? A nossa mente peca contra o nosso semelhante, o nosso próximo, quando nós julgamos, né? Porque se nós não estiver olhando naquele momento com olhos espirituais, nós não vamos enxergar o coração daquela pessoa. Mas o Senhor enxerga, o Senhor entende. Então, a nossa mente é alvo que o inimigo tem para usar contra nós mesmos todos os dias. Então, os nossos pensamentos, você deve orar pela sua mente e pelos seus pensamentos. Você deve orar pela sua saúde mental. Todas as vezes que você dobra o joelho, você ora pelos seus pensamentos, você diz: Senhor, abençoa os meus pensamentos, que eles estejam de acordo com a sua vontade, porque eu sou limitada e o Senhor não é, o Senhor é ilimitado, porque eu penso coisas ao meu respeito que o Senhor pensa bem mais alto do que eu. Abre a minha visão espiritual, dai-me visão de águia, Senhor, faça-me viver a sua vontade. É isso que o Senhor espera de você. Tome posse de tudo que Ele disse que você é para Ele, tesouro pessoal do Senhor. Exclusividade, é isso que nós somos e é isso que o Senhor espera de você. E pela nossa mente ser um campo, o primeiro campo de batalha, o inimigo, ele lança setas, porque ele quer nos derrubar, ele sabe que do pensamento vai descer ao nosso coração. Ele sabe que tudo começa no pensamento e depois vai gerar um sentimento em nossas vidas, sentimento esse que vai nos aproximar ou nos afastar do Senhor. Ele vai te aproximar do Senhor desde que o Senhor seja o seu refúgio, o Senhor seja o lugar da sua habitação, mas ele também, esses pensamentos também podem te afastar do Senhor se você não ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do inimigo, o inimigo da vossa alma. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Tudo isso começa na nossa mente, no nosso campo de batalha, que é a nossa mente. A sua mente, a minha mente é o nosso primeiro campo de batalha. O nosso Deus é tão ilimitado, é um Deus tão maravilhoso, que Ele conhece cada um dos nossos pensamentos antes mesmo dele chegar na nossa boca. O Senhor conhece cada um dos nossos pensamentos. Ele sonda o nosso ser, Ele sonda o nosso espírito, Ele sonda o nosso íntimo. E isso é um conforto para você, saber que o Senhor conhece os seus pensamentos? Saber que o Senhor sabe o que você pensa? Saber que o Senhor sabe se você luta contra os seus pensamentos, se existe algum pecado na sua mente, no seu interior, que só você sabe? Isso te conforta ou não? Saber que o Senhor conhece os teus pensamentos. Por isso que a pergunta do nosso devocional é: de fato, temos a mente de Cristo? De fato, nós temos os pensamentos de Cristo?
Ele conhece os nossos pensamentos. Está registrado no livro de Salmo 139:2. O Senhor conhece os nossos pensamentos. Aleluia. No livro de Provérbios 16:3 também vai falar sobre os pensamentos. Quando nós consagramos a nossa vida a Deus, né? O Senhor abençoa os nossos projetos. Porque como eu estava já falando aqui para vocês, quando você consagra, quer dizer que você dobra os seus joelhos e ora ao Senhor. Você entrega a Ele, né? Surge um plano, um pensamento na sua mente e você entrega ao Senhor, né? Você entrega ao Senhor e diz assim: Senhor, esse é o meu plano. Quero ir embora, quero ficar aqui, quero comprar tal coisa, não quero comprar. Esse é o meu plano, Pai. Mas, Senhor, eu estou aqui, eu sou sua serva. Eu estou aqui de passagem. E o Senhor já escreveu a minha história antes mesmo de eu ser. E eu tô tendo esse plano agora, mas eu estou aqui prostrada diante de Ti porque eu quero consagrar Ele a Você. Eu quero ver se você aprova, Senhor. Eu quero ver se isso faz parte dos seus planos para a minha vida. Eu quero ver se esse pensamento que eu tô tendo agora faz parte dos seus pensamentos na minha vida. Então, quando você consagra tudo ao Senhor, Ele abençoa, né? Porque se for da vontade dele, Ele vai te dar um ok. E se não for da vontade dele, Ele vai te mostrar algo melhor. Afinal de contas, os pensamentos dele são maiores, bem maiores do que os nossos. Eu falo isso pra você com convicção que eu, Thalita Correia, não dou um passo sem a confirmação do Senhor. Pelo menos eu tento. Não dar um passo sem que o Senhor confirme a vontade dele para a minha vida. Amém? E dessa forma eu tenho certeza que nós estamos buscando juntos para o alvo inteiramente, verdadeiramente, ter a mente de Cristo. Então, quando nós consagramos a nossa vida e os nossos pensamentos a Deus, nós estamos alinhando, nós estamos estabelecendo a nossa vontade e os nossos pensamentos estão sendo alinhados no que Deus quer para nós. E por isso que nós somos abençoados, por isso que as bênçãos de Deus nos alcançam. Amém? Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. O salmista, ele disse no livro de Salmo 139:17, eu vou abrir aqui para ler para você, porque eu gosto muito desse salmo. E sempre que eu oro, eu digo isso a Deus, né? Que está registrado aqui nesse salmo. Deixa eu achar aqui. Oi, meninas. Ali, Giovana, tudo bem? Deus abençoe sua vida. Tô esperando essa moça lá na igreja. Ela disse que vai lá me fazer uma visita sábado, ela e a sua casa. Vamos lá escutar mais um pouquinho dos pensamentos de Deus para nós, né, Giovana? Salmos 139:17. Como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Amém? Olha só o que o salmista disse. Deus, como é precioso os seus pensamentos para mim. Como eu amo os seus pensamentos. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Glória a Deus. Olha só, igreja, o que o Senhor diz, o que Davi falou, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E para uma pessoa receber esse título de homem segundo o coração de Deus, significava que ele tinha de fato a mente de Cristo. E ele tinha, porque hoje nós estamos estudando sobre pensamentos.
E olha o que ele disse: Senhor, como são preciosos os seus pensamentos para a minha vida. Então é exatamente o que eu estava falando aqui para você agora. Se quando você se ajoelhar e dizer, Senhor, eu pensei isso, eu quero estudar isso, eu quero comprar isso, eu quero ser isso, o meu ministério eu acho que é assim, e esse é o meu pensamento, Deus, e eu estou apresentando ele a Ti. Mas, Senhor, os seus pensamentos são muito mais preciosos para mim. Os seus pensamentos são muito mais preciosos para mim. E é muito grande a soma deles. Por isso que eu estou aqui te consultando, Senhor, porque eu não quero dar um passo sem que seja, que não seja fora do seu propósito. Eu quero viver o seu propósito para a minha vida, os seus planos, os seus pensamentos, todos aqueles que o Senhor escreveu antes mesmo de eu ser. É esses pensamentos que eu quero viver, é esses planos. Plano, ideia, pensamento, é tudo a mesma coisa, né? São conjuntos, são pontos que o Senhor estabeleceu para nossas vidas. Então eu te ensino, né? O Senhor está nos discipulando nessa tarde, que todos os pensamentos que nós tiver, nós temos que consultar o Senhor para ver se esse é o pensamento de Deus. Eu sou pastora e quando alguém vem conversar comigo e eu não tenho uma resposta imediata, porque não é sempre que o Senhor... A Bíblia diz que é a hora de falar e a hora de calar, e não é sempre que eu vou poder falar algo para alguém. Às vezes eu preciso consultar a Deus e perguntar, Senhor, qual é o seu pensamento a respeito disso? Depois que o Senhor me responde, eu vou e converso com a pessoa, né? Porque eu não posso falar algo de mim, mas eu preciso saber qual é o pensamento de Deus. Aquele que é conhecedor da palavra e que prossegue em conhecer ao Senhor, geralmente ele já sabe o que o Senhor pensa a respeito do problema que chega até você, porque ele conhece a palavra, e a palavra nada mais é do que um conjunto de pensamentos que nasceu no coração de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui nesse livro você tem só pensamentos que estão no coração do Pai, né? Mas vai ter vezes que nós vamos ter que orar. Porque quando nós oramos ao Senhor, Ele nos ensina a forma de agir. Às vezes a minha vontade é de brigar com o meu marido, de brigar com o meu filho. E eu preciso brigar no sentido bom, né? Espiritualmente falando. E eu preciso ensinar ele, né, meus filhos de alguma forma, ou conversar com o meu marido de alguma forma, mas eu preciso saber se eu tô certa nos meus planos e nos meus pensamentos. Eu preciso saber o que o Senhor faria. A Bíblia fala, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, né? E muitas das vezes a palavra diz, não se estribe nos seus próprios entendimentos. Antes medite na lei. Ou seja, pense na lei. Meditar é pensar, né? E meditar na lei é ler a palavra. Meditar na lei é também ir por secreto, dobrar os seus joelhos e falar com o Pai. Então existem coisas que você toma frente, toma peito antes, né? E não pode ser dessa forma, nós temos que consultar ao Senhor, para que os nossos pensamentos sejam alinhados com Ele. Então Ele vai nos trazer a sabedoria e o discernimento, e quando nós for falar, nós vamos falar algo que está no coração de Deus, e tudo vai ser resolvido, porque Ele é a solução de todos os problemas, Ele é a resposta de todas as perguntas. Não existe uma pergunta e nenhum problema que Ele não possa te responder, que Ele não possa desembaraçar para você, que Ele não possa resolver. Tudo Ele resolve, até a morte, porque a morte é morte carnal aqui para nós, da nossa vista, da nossa visão, né? Mas quem enxerga espiritualmente, quem tem a mente de Cristo, quem está com os seus pensamentos voltado para as coisas do alto,
entende e sabe que a vida eterna é logo ali. Então o nosso Deus é ilimitado. Pensai nas coisas do alto, somente nas coisas do alto. Fixem os seus pensamentos em Jesus. Pastora, quando eu me senti cansada, esgotada, desanimada, temos palavra para isso também. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 3, diz assim: pensem, olha o pensamento aqui de novo, pensem bem naquele que suportou oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não desanimem e nem se cansem. Quando você se sentir cansada, desanimada, Hebreus 12 e 13, comece a pensar em Cristo. Comece a pensar nas coisas do alto. Fique com seus pensamentos fixos no céu. Porque a palavra diz que Ele é o Deus que nos traz renovo. Ele é o Deus que nos traz descanso. Ele é o Deus que tem a solução. Amém? Para o meu cansaço, para o meu desânimo. E tudo que chegar na nossa vida como seta, como dardo inflamado do inimigo, cairá por terra, porque nós temos um escudo, o escudo da fé, a palavra de Deus. Nós estamos escudados, pelos pensamentos do Senhor Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Quando o cansaço e o desânimo chegar, você vai dizer assim: olha, eu vou pensar naquele que suportou oposição pior do que essa que eu estou passando. Eu vou pensar naquele que morreu na cruz do Calvário, porque a Bíblia fala que o próprio Jesus disse: aquele que crer em mim, obras maiores que a minha fará. Ou seja, nós vamos vencer, não porque nós somos melhores que Jesus, mas porque nós buscamos ter o Espírito que estava em Jesus, o Espírito Santo de Deus. Nós buscamos ter a mente de Cristo, porque nós buscamos estar com os nossos pensamentos alinhados com os pensamentos de Cristo. Nós buscamos ter uma mente do céu, uma mente iluminada, uma mente que tem solução, uma mente que tem vida e vida com abundância, vida para a nossa família, vida para a nossa saúde, vida, muita vida para a nossa vida espiritual. Amém? Muita vida para a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. A palavra de Deus também fala lá no livro de Salmo 94 e 11 que o homem muitas das vezes tem pensamentos fúteis, pensamentos que não convêm. Só que a pessoa que ela tem esse tipo de pensamento, que são pensamentos carnais, desejos carnais, complexo de inferioridade, achando que ele não pode nada, sendo que o Senhor falou que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, quando você pensa dessa forma, você não está alinhada com os pensamentos de Deus. Você não está alinhado com os pensamentos de Deus, porque uma pessoa que está alinhada com os pensamentos de Deus, ele sabe que o Senhor é com ele. Ele sabe que por onde ele passar, ele vai ser uma bênção. Ele sabe que o Senhor nos colocou aqui para ser cabeça e não cauda de Satanás. Amém? A Bíblia fala que em seu orgulho o ímpio não o busca. E nos seus pensamentos, olha só o que fala no livro de Salmo 10 e 4. Em seu orgulho o ímpio não busca o Senhor, e em seus pensamentos não há lugar para Deus. Isso me deixa indignada, porque tem muitas pessoas que são assim, A pessoa não busca Deus e nos seus planos, nos seus pensamentos, no seu dia a dia, nas suas conversas, não tem lugar para Deus.
ele fala o que ele quer, ele fala o que vem de dentro dele, ele e ela agem da maneira que eles querem, da maneira carnal, eles retribuem mal com o mal, eles fazem tudo conforme a terra manda, tudo conforme os seus corações enganosos mandam, né? Os seus planos, os seus pensamentos não têm lugar para Deus. E por causa disso, o que acontece? As pessoas vão cair nos seus próprios sofrimentos. Uma queda vai puxando, um abismo vai puxando a outra, até que haja queda, pensamento, sentimento e queda, né? Por quê? Simplesmente porque os seus pensamentos, os seus planos não tinham lugar para Deus, né? Tem muita gente que ele faz planos e planos. Hoje eu vou dormir, amanhã quando acordar eu vou trabalhar, vou dar café para meus filhos, quando chegar vou almoçar, depois vou trabalhar de novo, quando eu voltar eu vou tomar um café, vamos passear lá não sei aonde, em tal lugar, e passa dia, passa semana, entra semana, passa mês, entra mês. Aonde está Deus nos seus planos? Não tem lugar para Deus. Os seus pensamentos não há lugar para Deus. Salmo 10:4. Ele está olhando para dentro de si, ele está sendo orgulhoso, a sua carne está sendo orgulhosa e não está encontrando lugar para o Senhor, né? Mas quem tem a mente de Cristo, ele leva o Senhor em todos os lugares e em todas as situações, né? Ele tem lugar para Deus, ele tem lugar para Deus no almoço da família, ele tem lugar para Deus quando vai assistir no sofá da sua casa com os seus filhos, ele tem lugar para Deus quando está lavando uma louça, ele tem lugar para Deus quando está dirigindo o seu carro, ele tem lugar para Deus no seu serviço, ele cultua ao Senhor, porque ele ama a Deus acima de todas as coisas, ele tem lugar para Deus nas suas finanças, ele tem lugar para Deus, é prioridade, Deus é exclusividade, ele já aceitou o Senhor e ele prossegue em conhecê-lo ao Pai, amém? Então, eu e você que temos a mente de Cristo, não agimos como essas pessoas que o salmista citou no livro de Salmo 10:4, né? Que no seu orgulho não busca a Deus e não há lugar para Deus em seus pensamentos. Não, na minha vida o Senhor é prioridade, na minha vida o Senhor é o meu primeiro pensamento, né? Tem até um hino que a gente canta do PG, né? Que fala que sejas meu universo, seja meu primeiro e o meu último pensamento. Amém? Depois você bate print aí, coloca lá que você assistiu o devocional e coloca o louvor meu universo, que seja meu universo. Amém? E Deus vai agir. Vamos causar curiosidade no povo, amém? Curiosidade no pensamento desse povo, dessa geração. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que horas são que eu tô sem o relógio? Ai, 3:20 já, como passa o tempo, né? A palavra de Deus diz no livro de Efésios 4:22 que nós fomos ensinados a se despir do velho homem e a renovar os nossos pensamentos, amém? Se despindo do velho homem, da antiga maneira de viver, nós renovamos os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Isso é o quê? É o que a pastora estava falando para você até agora, é dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor, meu pensamento é esse, mas a tua palavra diz no livro de Jeremias que é maior que o meu. Então qual é o seu pensamento para minha vida? Amém? Eu quero ser semelhante a ti, Senhor, eu quero ter a sua mente, eu quero ser considerada seu povo, sua propriedade particular, jardim fechado, fonte selada, glória a Deus. Que na minha vida, que no meu coração, ó Pai amado, o Senhor possa encontrar o seu lugar nos meus planos, nos meus pensamentos. Amém? A palavra de Deus diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Por que a pastora está falando isso? Está lá no livro de Romanos 8:9.
se alguém não tem o Espírito Santo, ele não pertence a Cristo. Sabe por quê? Porque o livro de 1 Coríntios 2:11 também vai dizer assim que para mim conhecer os pensamentos de Deus, eu preciso ter o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ninguém conhece mais o homem do que o seu próprio espírito. E ninguém conhece o coração de Deus que não seja o Espírito Santo. Então, para os meus pensamentos estar alinhado com os pensamentos de Deus, para eu conhecer qual é a vontade de Deus, eu preciso ter o Espírito dele dentro de mim. Amém? E aí a minha mente será a mesma que do meu Deus. Amém? E eu vou poder, então, aí depois disso, decidir se eu quero obedecer à vontade dele ou não. Eu quero, né? Porque eu tenho a mente de Cristo, eu quero obedecer à vontade dele. E é isso aí. É essa palavra que nós temos para hoje, né? Então você precisa saber que o seu maior campo de batalha é a sua mente. A nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Só que a palavra de Deus diz no livro de Gálatas 5 em diante que o Senhor, ele tem um fruto ali do Espírito que se chama domínio próprio. Uma vez que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, que eu sei que aqui nesse livro está registrado todos os seus pensamentos, uma vez que assim como o salmista disse, eu também vou falar, como são preciosos para mim, Senhor, esses pensamentos, como são preciosos para mim, ó Deus, como são preciosos para mim os seus pensamentos que o Senhor tem para a minha vida, que o Senhor tem para mim, para a minha família, para o meu filho, para o meu casamento, para o meu ministério. Ah, como são preciosos, Senhor, para o meu futuro, para que eu seja salvo. Como são preciosos os seus pensamentos para mim. Comece a dar importância aos pensamentos de Deus para si, para você. Todas as vezes que o inimigo se levantar ali lançando seta, você diz, isso é o que você tem para me apresentar, Satanás. Mas eu tenho os pensamentos de Deus cravados no meu coração, na minha mente, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu de fato tenho a mente de Cristo. Use o escudo da fé e você vencerá. Em nome de Jesus, seu maior campo de guerra é a sua mente. Mas o Senhor deixou de presente o Espírito Santo para aqueles que aceitaram a Ele e que passaram a se tornar como filhos, saíram dessa vida de escravo, onde as suas mentes são escravas de Satanás. E vieram para Cristo, para ser livres em Cristo, amém? Para viver a eternidade, um pedacinho do céu aqui nessa terra. Você pode ser um pedaço do céu aqui nessa terra, a sua casa pode ser sim, você pode ser sim. E para isso o Senhor nos concede um fruto que se chama domínio próprio. Então todas as vezes que os seus pensamentos entrarem em guerra, nesse campo de batalha que é a sua mente, você lembre que o Espírito Santo de Deus tem domínio sobre a sua mente. Amém? Eu quero orar com você a respeito disso. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra rica, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Eu quero colocar, Senhor, a vida de cada um dos seus filhos que está assistindo esse devocional, nesse tempo que nós separamos para Ti. E eu quero orar hoje por cada mente, ó Pai. Eu quero orar por cada mente, Senhor, por cada campo de batalha, Senhor, que é a mente do homem, que acontece dentro dele. Senhor, tudo começa num pensamento e gera-se um sentimento. Então, uma queda ou um passo a mais em vida que nós damos a Ti. Mas, Pai, o objetivo desse devocional é para saber se de fato nós temos a Tua mente. Hoje nós aprendemos sobre isso, sobre os seus pensamentos. Pai, a Tua palavra diz que os seus pensamentos são mais altos, mais altos, mais altos. E é esses pensamentos que nós queremos viver, não por interesse, mas porque nós te amamos. Nós queremos viver o que o Senhor escreveu para nós.
Não por interesse, Senhor, mas porque nós sabemos que o que o Senhor tem para nós é o melhor dessa terra. Porque nós amamos infinitamente, Senhor. Nós se importamos sim com o que o Senhor pensa a nosso respeito. E nós não queremos viver estribados nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nos nossos planos. Nós queremos saber quais são os seus pensamentos, Pai, porque eles são preciosos para nós. Como são preciosos os seus pensamentos, Senhor, para mim. Aleluia, Deus, essa é a oração que nós fazemos e eu faço, Senhor, eu peço. Senhor, coloca os seus anjos acampando ao redor de cada uma dessas vidas que está assistindo neste momento. Nós oramos pelos pensamentos do mundo, Senhor. Pai, que o povo venha se renovar em Ti, Senhor, que eles venham enxergar, ó Pai. Venha abrir o entendimento e o discernimento, que eles venham enxergar que o Senhor está voltando, ó Pai. E que é tempo de se voltar para Ti, Senhor. É tempo de pensar nas coisas do alto, Senhor. Se despir do velho homem. Em nome de Jesus eu oro por essa nação. Eu oro para cada um, ó Pai, que aqui está me ouvindo nessa tarde, ó Pai. Venha abençoar cada vida, Senhor. Venha, Senhor, firmar os pensamentos, Senhor, em Ti, ó Pai, que é ilimitado, Pai, na sua estrutura, Senhor, que é eterna, Pai, na sua rocha viva, ó Pai, que é a Tua presença para nós. Em nome de Jesus, abençoa os pensamentos, os planos dos seus filhos e que seu propósito venha se cumprir em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Peço aí para que vocês estejam orando, né? Por todos que assistem esse devocional, compartilhe para os seus amigos, para que a palavra de Deus seja anunciada, pois nós estamos vivendo sim os últimos tempos. O Senhor está com pressa de buscar a sua noiva, a sua igreja, amém? Orem por mim, orem um pelos outros e renovando os nossos pensamentos em Cristo Jesus dia após dia, né? A palavra de Deus também fala no livro de Romanos que nós não devemos se conformar com o mundo, antes de tudo renovar a nossa mente em Cristo, né? Renovar a mente em Cristo é renovar os pensamentos, né? Para de fato ter a mente de Cristo. Amém? Diante dessa palavra, medite como estão os seus pensamentos, né? E se o Senhor sonda os seus pensamentos, isso te conforta, né? Hoje você aprende que você deve falar para o Senhor que é precioso os pensamentos dele para sua vida e são eles que você quer viver. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Estejam orando um pelos outros e pela minha vida também. E por essa nação aí, todos que estão enlutados, que o Senhor possa alcançar hoje com uma gota de consolo. E aqueles que estão morrendo sem salvação, que o Senhor tenha misericórdia nesse último momento, né? E entre com uma nova chance, já que Ele é ilimitado, é misericordioso, que o Senhor possa dar aí uma nova chance de salvação para essas pessoas que estão indo para o hospital e que não se importaram com os pensamentos de Deus, né? Mas Deus é poderoso, Ele é mais, amém? Deus abençoe cada um de vocês. Até segunda-feira que vem.